Bem-vindos todos. todos. E hoje nós estamos entrando no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos às vésperas do tempo de Pentecostes. Próximo domingo, dia 31, estaremos celebrando o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, 1 e 2, vem trazendo a formação da igreja, especialmente após a ascensão de Jesus aos céus. E hoje nos concentraremos nesses dois primeiros capítulos, na verdade até a primeira metade do segundo capítulo. Tempo de Pentecostes é um tempo de festa, de início da igreja cristã no Novo Testamento. E como vimos nesta semana ainda, o trabalho do Espírito Santo em acompanhar essa igreja até a volta de Cristo. Queremos convidar ao Richarles para nos dirigir ao Senhor em oração. Para estudar precisamente os primeiros passos dos apóstolos, depois desse período dos 50 dias desde a subida de Jesus aos céus. Por isso, nós te pedimos, nós te agradecemos por permitir que possamos, assim, estudar tudo aquilo que foi feito, foi realizado, e também que continua, pois o Espírito Santo, desde então, desde esse evento grandioso, gracioso e misericordioso, em sua descida aos apóstolos e àqueles que estavam ali naquele dia, desde então o Espírito Santo vem, assim, a palavra possa ser anunciada, assim, até os últimos dias, quando tu voltarás. Cristo, que é o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido.
estamos nós aqui. Muito bem. Estou colocando aqui para vocês então um texto. A primeira parte, né, só para a gente iniciar a leitura de fato, né, quando o evangelista Lucas, ele escreve, esse é o seu segundo livro, né, que nós temos. O primeiro é o próprio Evangelho de Lucas, e o evangelista começa enviando essa carta para um amigo, que nós podemos entender aí quem é esse Teófilo, né? Teófilo pode ser uma pessoa, um cristão convertido, né, gentil, ou seja, grego, mas também Teófilo pode ser o que muitas vezes nós entendemos um codinome, né? Quem é Teófilo? A palavra Teófilo ali tem duas expressões. Primeira, Theos, né? De Theos, quer dizer de Deus, e a segunda, Filo, né? Esse Teófilo seria também o amigo de Deus. Por isso ele escreve essa carta como se fosse uma pessoa real, ou pode ser também uma pessoa fictícia, e essa carta sendo direcionada para toda a igreja, né? Então ele começa falando aí: no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez, ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois de sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Esse é o preâmbulo da carta de Lucas sobre os apóstolos. E aí entra o nosso texto em si. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém. Esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Então aqui tem muita coisa interessante para a gente olhar e também aprofundar um pouquinho o nosso estudo, né? Deixa eu ver o próximo slide aqui, que eu coloquei para vocês. Um primeiro momento, né? Uma reflexão aqui do nosso texto. Em João 8,31 diz Jesus: e então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Aí é uma primeira pergunta de reflexão, tá? Eu quero fazer esse bate-bola com vocês todos. Se somos seus discípulos, Jesus nos convida a participar de seu plano de ministério de alcançar o mundo. O que ele disse aos discípulos antes de deixá-los, há muitos anos atrás, né? Aplica-se também a nós que vivemos no século XXI. Peço desculpas aí por esses erros de ortografia na hora de fazer a digitalização. O aplicativo acabou fazendo isso e eu não corrigi, perdão. Então ali, desconsiderando isso, né? Antes de deixá-los, está faltando um hífen ali, há muitos anos atrás, né? Isso aplica-se, está faltando um hífen ali também no lugar do S. Aplica-se também a nós que vivemos no século XXI,
Deixo com vocês aí alguém que, por favor, gostaria de participar. Eu sim. Somos seus discípulos, né? Temos também o nosso dever de levar o evangelho para todos os povos, todas as pessoas que precisam, né? Se alimentar da palavra de Deus. Se aplica sim a gente. Muito bem. Somos, né, devido aos nossos estudos, não devemos, não só através do estudo, nós aprendermos, né? E também poder passar. Não adianta a gente só aprender e ficar para a gente. Temos que dar o nosso testemunho às pessoas, né? Levar a palavra, assim como fez os apóstolos, né? Os profetas. É muito importante, né? Não ficar só para conosco. Exatamente. O que essas palavras, né, pretendem fazer aos nossos ouvidos é que nós olhemos a Escritura não como um livro de história, né, de um relato de uma história estática, né, no tempo. Mas quando o próprio Lucas deixa isso, o evangelista Lucas deixa isso para nós, é para que também ao ler, e por isso ele inicia a carta dizendo: ó, você, né, Teófilo, amigo de Deus, né? Essa carta também é para você. Essa missão também te inclui nesse chamado, né, e neste envio. Né? Isso é importante. Obrigado na colaboração. Próxima questão aqui. Olhando então o texto do versículo 8, tá? Onde Jesus disse lá: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Eu teria uma outra imagem, acabou não sendo incluso aqui nessa tela, mostrando no mapa o que seria isso, né? Essa dimensão. Jerusalém, né? E esse nosso estudo, que vocês receberam aí também a cópia, traz essa figura, né, concêntrica para dizer o seguinte: Jerusalém fica aqui nesse ponto mais central. Vocês estão vendo o mouse mexer aí? Uhum. Tá. Jerusalém ficaria então esse ponto mais central. A Judéia, né, que é aquela região mais próxima de Jerusalém, mas aí incluindo outras cidades como Jericó, né, que Jesus fez o seu ministério, né, que ainda haviam povos judeus. Então seria essa segunda, se representa a segunda, esse segundo círculo aqui em redor, né? Região da Samaria é também ali naquela região da Palestina, mais ao norte, né, já incluindo povos não judeus, né, que seria a Samaria, também conhecida como o antigo povo do norte, né, o reino do norte, antes de ser dominado pelos assírios, né, seria então a Samaria. E por fim, até os confins da terra, que aí diz o texto, né, até os lugares mais distantes da terra. Isso quer nos trazer uma informação importante. Como acontece o processo de expansão missionária da igreja proposto pelo Espírito Santo? Tá? Ela segue o que nós chamamos como a pedra no lago. Né? Quem já jogou a pedra no lago sabe que ela faz exatamente isso. Né? Você joga uma pedra, ela cai ali no ponto e imediatamente uma série de ondas são formadas a partir daquele centro até a extensão, dependendo a pressão, a força com que essa pedra caia no centro do lago. Assim também o Espírito Santo, e aqui, né, essa proposta missionária, como que o Espírito Santo espera que a igreja se expanda? Expanda a partir do centro ali, onde o evangelho era proclamado, em Jerusalém, e sendo levado de pessoa a pessoa, a gente vai ver isso mais à frente, né? Passando pela Judéia, passando por Samaria e indo até os confins da terra. No primeiro século, nós sabemos, isso aqui o apóstolo Paulo mostra nas suas cartas,
essa compreensão de confins da terra e até Roma, né? Os domínios de Roma. Passados 21 séculos, se descobriu inclusive que existe terra além mar, né? As Américas. Nós fazemos parte para além daquilo que pensavam, mas é a terra que Deus criou. E também aqui chegou o Evangelho. O nosso estudo, então, nessa proposta que nós já falamos anteriormente, de olharmos o texto bíblico não apenas como algo estático na história, mas, de fato, como uma história que se repete, que nos inclui, faz essa pergunta, e eu vou estender essa pergunta para a Clareci, se ela aceita responder. Se Jesus chama você e a mim, seus discípulos, onde fica a nossa Jerusalém, a nossa Judéia e a nossa Samaria? Boa noite a todos. Nossa Jerusalém seria a nossa casa, seria um ambiente mais próximo, onde nós estamos. Começar pela nossa própria família, dentro da nossa própria casa. Judéia poderiam ser nossos vizinhos, e assim ia para mais distante, né? Nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade, e até os confins, né? Até os lugares mais longínquos, onde se pode ir para pregar a todos, né? Muito bem, muito bem. Pretende, então, né, incluir cada um de nós e o círculo. Quais são, né, qual a extensão dessa onda que você consegue atingir, contagiar, né, com o testemunho do Evangelho. Né? Aí vem o segundo ponto, olhando a nossa temática, né, a nobre tarefa da espera. Lembrando, o texto não foi escrito para esse momento em si, quando foi publicado inicialmente, mas eu achei muito interessante e eu trago esse destaque aqui para nós. Né? A nobre tarefa da espera. O que acontece? Lá, se nós olharmos, olha, os versículos 9 a 11, né, quem está aí acompanhando na sua Bíblia, os versículos 9 a 11 de Atos 1, diz que logo depois que Jesus subiu aos céus, né, 2 anjos desceram e, olhando para os discípulos, disseram a eles para que não ficassem ansiosos, né, mas que aguardassem, pois, da mesma maneira como Jesus subiu aos céus, ele também desceria de lá. Né, e que eles deveriam voltar para casa e aguardarem, né, o cumprimento. Eles voltaram, de fato, para casa. Né, ficaram ali desde a subida de Jesus aos céus. E olhem lá o que nós acabamos de ouvir há pouco, né? Senhor, é agora que tu vai restaurar o reino, né? Vai restaurar, devolver o reino de Israel, né, aos seus proprietários legítimos. Parece, né, numa leitura, que eles ainda não estavam, e de fato não estavam compreendendo plenamente a mensagem e o propósito do Evangelho. Mas eles estavam ali ansiosos. Olha, nós aguardamos, né? O Senhor morreu, ressuscitou, né? E agora isso está subindo ao céu. É agora que vai restaurar, é agora que a gente vai ver o Império Romano ser dominado, é agora que nós vamos tomar de novo a nossa herança, né? Nossa legitimidade como povo livre. E aí Jesus fala, vocês não estão entendendo, não é para isso, né? Não é assim que o meu reino vai se manifestar no mundo. Mas vocês devem ir, né, e testemunhar o Evangelho, que é o que nós temos também lá em Mateus capítulo 28. Mas na sequência, então, eles voltam para casa e passam-se 10 dias até o evento que nós temos do Pentecostes, né, que nós lembramos. A questão é, você voltar para casa e ficar esperando algo que não tem um dia certo para chegar. E aí eu fiz já tem alguns rindo, né, já estão fazendo já a ponte. Não é o que a gente está passando, gente? Lá atrás, o último culto que a gente teve presencial, dia 15 de março. E aí que vinha dizendo as autoridades,
final de março, na metade de abril, estaremos no pico, ou seja, provavelmente vamos voltar. Todos nós esperávamos lá atrás, né? Vai chegar a Páscoa, vamos ter culto, vamos poder fazer culto? Não, não vai. Aí passou-se o final de abril, entramos maio, Dia das Mães. Vamos ter culto, vamos fazer culto. Será que vai dar certo para abrir a igreja? Não, também não vai. E estamos chegando já ao final de maio, né? E as coisas ainda não estão em condições, né? Uma série de restrições, de orientações, de dúvidas, de questões a serem tratadas. Essa tarefa da espera, tá? Nós vemos inclusive muitos dos nossos irmãos idosos passado por dificuldades aí de ansiedade, crise de ansiedade, depressão, né? por causa do isolamento. Então, de fato, esse trabalho, né, essa nobre tarefa de esperar, é algo que, de fato, a gente precisa levar em conta e que a gente olha na atitude dos discípulos no primeiro século, e aqui a gente vai olhar também o que nós podemos fazer, né? Aqui eu coloquei uma figura, então, entre a ascensão e o Pentecostes, os 10 dias que passaram, o que eles ficaram fazendo? Aí eu pedi, por favor, se a Cláudia poderia ler esse texto para nós? Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Muito bem. Aí ele traz uma pergunta para nós, né? Além dos discípulos, havia 11 quando Jesus ascendeu ao céu. Além dos discípulos, quem mais estavam reunidos com eles? Aí tem uma coisa interessante a gente dar uma olhada, é um detalhezinho, né? Mas quem mais estavam reunidos ali com Jesus? Nosso texto fala que também as mulheres, né? Não diz exatamente o nome, mas nós podemos pegar nos evangelhos as mulheres que acompanhavam Jesus para além da sua mãe, Maria Madalena, Salomé e outras mulheres, né? Algumas delas que inclusive foram para preparar o corpo de Jesus, né? Embalsamar o corpo de Jesus, e tiveram aquela maravilhosa surpresa no domingo da Páscoa. Outras mulheres, que também diz o texto, auxiliavam, contribuíam com recursos financeiros para que os discípulos e o próprio Cristo se mantivessem no seu ministério, né? Então, haviam todos os tipos de auxiliadoras, né? Colaboradoras juntamente com os discípulos, os apóstolos, né? E ali fala também, além de Maria, que estava junto, os irmãos de Jesus. Aqui é a primeira vez que fala desses irmãos de Jesus como discípulos. Bom, deixa eu olhar aqui, isso, está aqui mesmo, versículo 14. Eles estavam ali reunidos, né, diz o texto, reuniam-se sempre na casa, momentos mais fechados, né, mais reclusos, mas estavam reunidos e usando daquele tempo para estudar, para orar e, de certa maneira, usando a palavra, a promessa, relembrando histórias com Jesus, eles iam passando o tempo. E aí eu me lembrei que, né, facilmente a gente pode puxar essa conexão para o nosso dia hoje. Nós estamos esperando muitas coisas. Inclusive, como os discípulos, estamos esperando a volta do Senhor. E eles tiveram uma grande surpresa. Nós também, né? Da mesma maneira, nessa espera, à medida em que, talvez, para fugir também das aflições do mundo, para fugir de perseguições que o mundo tenta colocar sobre nós,
nós valorizamos o nosso tempo e nosso momento quando nós tomamos a palavra de Deus e chamamos Jesus para nos contar as suas histórias, as histórias que estão relatadas na Escritura Sagrada, e aprendermos com ele. E assim também remir o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de espera. Né? Vamos avançar um pouquinho? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vou pedir a alguém que possa, por favor, fazer a leitura. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, todos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender em sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Tá. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar em nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que fica perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos ouvimos essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntaram uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Muito obrigado. Então, o que estava acontecendo, né? Os textos aí nos trazem o relato de um grande evento que marcou a festa que era considerada uma das grandes festas do Antigo Testamento, uma das grandes festas, e que agora com a manifestação do Espírito Santo estaria tomando um novo sentido para a igreja cristã. Então esse texto a gente vai voltar a ele, né? Tem algumas perguntas aí no escrito que vocês têm em mãos. A gente preparou aqui algumas questões, né? Elas estão escondidinhas aí. Bem simples, tá? Que dia era esse? Aí eu vou perguntar, Dona Rosário, que dia era esse? Versículo 1. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, versículo 1. Dona Rosário, por favor, responda para nós. Peraí, estou perdida aqui. Cadê Pentecostes? Pentecostes, né? Agora, o que vem a ser Pentecostes? Aqui nosso texto traz para nós uma explicação, eu coloquei ela aqui. Eu pedi se, por favor, a senhora possa ler aí para a gente, se a senhora conseguir ler. Peraí. Tá meio apagadinho. Dá para aumentar só mais um pouquinho? Não, né? Dá não, né? Isso. Peraí, deixa eu ver.
Tá, vou tentar aqui. O dia de Pentecostes foi estabelecido por Deus no Antigo Testamento. Era observado 50 dias depois da Páscoa. Era o dia de rituais e cerimônias, quando os primeiros frutos eram dedicados em algumas igrejas. O Pentecoste é observado como festa de colheita. Tá meio apagadinho, tem que ter paciência aí. 50º dia. Isso, 50º Pessoal, me dia permite, posso tentar ler, então? Isso, de Páscoa. Deus estabeleceu este dia festivo quando deu as leis a Moisés, depois que Israel deixou o Egito. Foi dito que os eventos registrados em Atos 2 também transformaram o que antes era um feriado judeu em uma festa cristã para a igreja cristã. Natal, Páscoa e Pentecostes são as três principais festas do ano da igreja. Muito obrigado. Foi? Foi. É meia Então é isso, né? O que é esse Pentecostes? Para a gente dar uma lida. E lembra que nós falamos na semana passada, né? Para além dessas três grandes festas, né? A igreja também lembra, embora o mundo não cristão não reconheça, mas também lembramos o dia da ascensão, que tem tudo a ver com essa primeira etapa aqui, né? Esses dois primeiros capítulos. A ascensão de Cristo aos céus representa, né, o início nesse novo tempo, né, o tempo chamado de tempo da graça, em que nós aguardamos a completude e a volta do Senhor Jesus, né? Então é uma grande festa que nós lembramos também. Mas aqui, de modo geral, o Pentecostes ele fazia parte da história no Antigo Testamento, né, incluído lá como uma festa de colheita, né, uma festa de lembrar e celebrar as dádivas de Deus para o seu povo, e de um modo muito especial, agora a maior dádiva, né, que Deus estava entregando ao povo era a própria presença, o próprio Espírito Santo. Aqui está mais uma questão, né? Não é dito onde exatamente cada um estava, mas é dito o que aconteceu, né? O que está escrito sobre o som no versículo 2? Vamos voltar lá um pouquinho, né? O que estava escrito sobre o som? O que aconteceu lá com relação ao som? Ó? De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E o barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. O que seria esse barulho? Já passou pela cabeça de vocês? Como é que seria esse barulho? Um barulho que enche, um barulho que preenche o espaço onde a gente está? Como é que vocês pensam isso? Inclusive isso. Como é que seria esse barulho? Seria algo semelhante a uma sirene? Ou vocês pensam algo semelhante a um vento, um tornado dentro de casa? Como é que vocês acham que isso ficaria mais correto, mais adequado, assim, com a imaginação, a mente de vocês? Mais correto como um tornado, mas assim, pelo jeito. Né, Jadir? Isso passa para mim, algo em torno de um grande vento, né? A Bíblia fala muitas vezes que Deus se manifestou no Antigo Testamento. Isaías aguardava, Elias também aguardava Deus se manifestar. E, para grande surpresa de todos os modos em que o vento trazia o seu barulho, sua força, Deus não estava. Diz que na hora mansa, aquela brisa calma, ali estava o Senhor, né? Jesus fala também que o Espírito Santo, quando Jesus está conversando com Nicodemos, em João capítulo 3, ele fala do Espírito Santo como a ação do Espírito Santo como algo semelhante ao vento. Lembram disso? Aí ele fala assim, olha, o vento vem e ele vai.
a gente não sabe o seu trajeto, apenas percebemos a sua presença, né? A sua força, a sua ação de transformar, de mexer, de mover. E quando eu ouço esse texto aqui de Atos 2, me fazendo essa conexão com os outros que eu acabei de falar, eu penso sim, seria algo como um vento, né, entrando, um vento encanado pela casa, que preencheu tudo e que chamou a atenção. Detalhe é isso, gente. Não foi uma coisa que só os que estavam dentro da casa perceberam. Quer ver? Vamos voltar aqui no nosso texto e ver a questão seguinte que traz para nós. Ó. Bem, a questão próxima é: o que é dito sobre o que parecia ser línguas de fogo no versículo 3? Vamos olhar lá? Deixa eu voltar aqui, perdão. No versículo 3 é dito assim para nós, ó: todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Gente, vocês sabem que o evento da manifestação do Espírito Santo é base de doutrina para muitas igrejas reafirmarem que a igreja cristã, né, ela está presente quando pessoas falam em línguas estranhas. E vocês sabem que esse texto aqui é usado, né, para afirmar isso. Quem já ouviu falar sobre isso? Já na Assembleia, alguém da Assembleia já fala assim também. Outras igrejas que também já vi falar. Entendeu? Uhum. Então, foi tocado pelo Espírito Santo e começa a falar outras línguas, não sei o que tem que falar, que não sei o que. Entendeu? Várias pessoas já vi falando sobre isso. Será que esse texto de Atos 2 sustenta essa doutrina que a igreja verdadeira, para ser verdadeira, ela tem que falar em língua estranha? A gente vai olhar, Não. né? A gente vai olhar um pouquinho mais de perto, né? Mas é algo interessante que muitas vezes, se vocês ouviram, né, ou se vocês vierem a ouvir isso novamente, ter aí o cuidado, né? Ter o cuidado e saber também como responder olhando para o próprio texto bíblico. Vamos dar uma olhada aqui. Diz assim, ó, o que é dito sobre o que parecia ser as línguas de fogo no versículo 3. Na verdade, era uma manifestação visível do Espírito Santo. Não é isso que está ali? Isso. Né? Uhum. Algo que eram como línguas de fogo. Interessante isso. Não é dito que realmente eram, mas algo parecido. Né? E Lucas deixa isso para nós, para entender que foi um evento, algo fantástico. Né? E eu busco associar essa fala de Lucas aqui ao que o apóstolo João nos traz no livro de Apocalipse. Quando João é levado para dentro do céu, né, e o Senhor revela para ele as coisas que estavam por acontecer, né, até a sua volta no dia derradeiro, é dito que João teve que olhar, ver, ficar encantado com aquilo e voltar de novo para o nosso contexto, né? E escrever isso no livro, para que as outras pessoas, né, de toda a igreja pudessem ter uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, a partir daquilo que ele tinha visto. Só que esse trabalho de você transcrever uma impressão, né, transcrever algo que só você viu, para que outras pessoas entendam, é algo extremamente difícil, né? Quase que impossível. Quando aqui Lucas ele tem essa tarefa, né, diz assim, o que aconteceu? Né? O que estava acontecendo lá? O que foi que baixou na cabeça dos discípulos? Por que eles começaram a falar daquele jeito? Né?
as pessoas viram uma espécie de língua, mas não era uma língua, era como uma chama de fogo, mas não era exatamente fogo, porque não queimava, né? Estava sobre a cabeça dos discípulos. Aquela ideia, explicar eu não sei, mas eu sei que eu vi, né? Então, os discípulos e a igreja cristã no primeiro século estava muito mais interessada em testemunhar do que de fato explicar em pormenores os milagres e ali, né, aquele evento espetacular, né, que Deus, Espírito Santo, estava promovendo junto à igreja. Tá? Só para a gente tentar aqui. Olhando o versículo 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Né? Interessante que esse evento do falar em outras línguas, acho que está no próximo slide, deixa eu ver. Realmente, está aqui no próximo slide. Vou voltar um pouquinho. Falar em outras línguas, não é que essas línguas fossem desconhecidas. Essas línguas eram estranhas para os próprios apóstolos. Tá? Eram línguas, vamos pensar aqui exatamente o que o texto está dizendo, esses homens, muitos deles, né, eram pessoas comuns, pessoas do mercado, tá? E falavam o aramaico, que era a língua materna, né? Talvez alguns, por exemplo, Mateus, por ser cobrador de impostos, ter que lidar com romanos, talvez soubesse um pouco do latim, né? Talvez soubessem um pouco do grego, mas o que chama a atenção é que, embora ali fosse uma área de grande circulação, as pessoas de outros povos, deixa eu avançar aqui o slide para a gente mostrar, as pessoas os compreendiam na sua língua materna. Olha aqui, deixei aqui para a gente ver. Ali em Jerusalém, aquele pontinho vermelho que vocês estão olhando, né? Ali em Jerusalém era onde estava acontecendo esse evento do Pentecostes. Mas olha em redor, de onde vinham as pessoas que estavam lá. Desde Roma, né, até aqui Egito, norte da África, pegando a região aqui da Arábia, da Mesopotâmia, povos de diversas regiões, tá, que haviam sido convertidos ao judaísmo, né, então iam para Jerusalém para cumprir os seus atos religiosos, fazer as suas peregrinações religiosas, né, e se deslocavam para a cidade de Jerusalém. E tinham, além da língua comum, né, que era o aramaico, que era o grego, também tinham as suas falas, suas culturas particulares, né, suas línguas mais tribais. E esses povos ficaram impressionados porque eles estavam compreendendo aquilo que os discípulos, que os apóstolos estavam falando. Tá? Essas línguas eram estranhas para aqueles que falavam, mas elas eram extremamente conhecidas, né, e chamadas de línguas maternas, aquela língua que fala no coração. Né? Isso é muito comum, aqui no nosso grupo não acontece, aqui no Rio de Janeiro, mas pastores nossos que trabalham em locais mais interioranos, né, em colônias, por exemplo, no Espírito Santo, existe um reduto de pessoas que falam em pomerano. E quando chega um pastor lá falando em português, eles até aceitam. Mas se o pastor sabe falar em pomerano, mas olha, essa mensagem vai, né, para além do conhecimento, ela vai no coração. E isso que é interessante nesse texto. O Senhor, Deus Espírito Santo, ele faz algo espetacular, permitindo que os apóstolos, tá, para além do conhecimento técnico, para além do conhecimento lógico, eles pudessem trazer uma mensagem que falasse ao coração daquela gente, de todas as partes do mundo que estavam lá reunidas em Jerusalém. Tá? Isso aqui para a gente lembrar um pouquinho e guardar um pouquinho o que Deus quer fazer quando Ele nos traz a sua mensagem. Né? Ele quer que nós guardemos no coração. Deixa eu botar aqui para a gente terminar essa primeira parte. Porque era Pentecostes, judeus tementes a Deus,
de todas as nações estavam reunidos em Jerusalém. Né? Qual foi a reação da multidão? Vamos dar uma olhada aqui o que eles disseram. Por favor, se eu já disse, se eu puder responder um pouquinho mais. Qual foi a reação do povo? Uns achavam que estava bêbado, né? Nessa hora da manhã. Aí, Verdade. estava falando umas coisas que alguns já tinham bebido e estava meio alterado. Às 9 horas da manhã. Né? Às 9 horas da manhã. É. Interessante isso. Quando as pessoas elas acabam perdendo a sua conexão com Deus, né? Ou vivem, de fato, no mundo tal qual hoje, gente. Né? Muitas vezes nós nos tornamos extremamente céticos. Né? E tudo que nós vemos, nosso primeiro passo é duvidar. Né? Olhar qualquer evento com 2 pés atrás. E, de fato, é fácil de entender, talvez, esse tipo de reação. Alguns historiadores falam que nos dias de Jesus, e até isso passa num dos textos de Atos, né, quando os Gamaliel, no grupo do Sinédrio, vendo muitos ali do Sinédrio preocupados com a expansão, o crescimento da igreja, fala assim, olha, esse povo está crescendo, mas não é a primeira vez que aparece aí um povo, um grupo seguindo um Messias. Né? Outros Messias haviam aparecido e outros grupos, né, apocalípticos, outras seitas ali estavam reunidas. E ele disse, o tempo deu conta deles. Porém, se isso vier da parte de Deus, a gente pode fazer o que quiser. A gente não vai dar conta, né, de fazer com que esse grupo seja dissolvido. Então, ali pela boca de Gamaliel, Deus deixa para nós aqui por meio de Lucas, um outro registro, né, um testemunho. Porque aquilo que é de Deus se confirma através do tempo. E hoje em dia, no século XXI, nós podemos dizer até mais. Aquilo que é de Deus se confirma no tempo e pela coerência bíblica. Olhando aqui para esse texto que nós estamos mexendo aqui, né, falando de glossolalia, falar em língua estranha, aquilo que é de Deus, né, qual é a marca da igreja? É falar em língua estranha? E o que é a língua estranha? A língua estranha aqui, na verdade, é entender que essa língua, embora fosse estranha aos falantes, ela era conhecida e tinha um propósito de edificação. E não algo que causa estranhamento e não comunica nada. Né? Que só traz vaidade para aquele que fala. Tem algo muito interessante de nós vermos, né, e trazermos como um testemunho do propósito de Deus Espírito Santo ainda hoje, quando ele age na igreja, fazendo com que a gente comunique o Evangelho, às vezes de uma maneira que aqueles que falam não se dão conta da extensão e da eficácia que a sua pregação faz. Mas às vezes com aquelas histórias que o pastor conta no início do sermão, para ilustrar um sermão, aquilo pelo Espírito Santo age no coração, na história de vida de algumas pessoas, de modo a ficar marcado para toda a vida. Eu tenho muitas histórias dessa na minha jornada, né, de pastores contavam quando eu era criança. Né? E hoje, quando eu acho o livro que conta aquelas histórias, eu fico feliz, eu tiro cópia, eu faço impressão, né, porque aquilo ajudou muito a fixar a vontade, o propósito do Espírito Santo na minha vida. Né? Vou voltar aqui, mas além desses que apareceram, né, como o Jadir colocou, fazendo zombaria acerca do que estava acontecendo, ou dizendo a partir daquilo que eles tinham, né? Ou seja, eu nunca vi essa gente falar de maneira tão diferente. Né? Pode ser coisa de bêbado, pode ser alguém que está fora do seu senso comum. Né? Mas a gente observa, e isso não vamos tocar hoje, mas a partir do versículo 14,
o apóstolo Pedro toma a voz e começa um discurso que não é qualquer discurso, não. É uma pregação que naquele dia acontece a conversão de mais de 3.000 pessoas. Então, algo extremamente eficaz, algo extremamente atuante no coração e no ouvido daquela gente que estava ali. Vou dar uma volta aqui ainda no nosso texto para a gente continuar. Eu marquei aqui mais um outro quadro aqui para nós, né? Isso aqui eu já perguntei outras vezes, né? O que essa foto aqui está mostrando para nós, Cláudia? Oi? O que essa foto nos mostra? Torre de Babel? Torre de Babel. Aí vem a pergunta: o que a história da Torre de Babel tem a ver com Pentecostes? Foi aí que houve a divisão, né, das línguas. As pessoas começaram a não se entender e no dia do Pentecostes eles começaram a se entender. Um retorno, um renovo. Isso. O que é Pentecostes? Quem perguntou? Foi a Clara? A Clara perguntou o que é Pentecostes. Eu voltei atrás lá, o slide anterior. Todo dia isso, todo dia isso. Muito bem. Claro, né? Pentecostes vem da palavra 50, né? A origem Pentecostes vem da palavra 50. Marcava no Antigo Testamento, na verdade, a festa da colheita. Ela não tinha esse nome de Pentecostes, era a festa da colheita. Era a celebração do início, digamos, do início do verão, né? Início do outono, das colheitas que Deus estava dando para o povo, né? E acontecia 50 dias após a Páscoa. A Páscoa nós temos no calendário judaico quando ela acontece, né? O 14º dia de Nissan no calendário judaico. Então, 50 dias depois da Páscoa, de novo o povo se reunia para celebrar a bondade de Deus naquele ano, né? Dar a colheita, o alimento, todo o sustento. Então, isso era a celebração no Antigo Testamento. Aquelas pessoas que foram para Jerusalém, que estavam ali com os discípulos, foram para esse propósito, de participar de uma festa da igreja. E lá foram surpreendidos pela manifestação do Espírito Santo e ouvindo o Evangelho, que não é o tema que nós vamos discutir hoje, mas ouvindo a pregação de Pedro na língua materna deles. Se estivesse reunido aqui no Rio de Janeiro, chegasse e começasse alguém, eu que não sei falar outras línguas, começasse a pregar em chinês, em cigano, em mandarim para outros povos, né, que pudessem me ouvir e falar assim: que legal, esse cara, acho que era vizinho lá de casa, que fala igualzinho a minha mãe, olha o sotaque dele. Né? Então, tamanha intimidade da língua que estava acontecendo naquele dia. E isso fez com que aqueles ouvintes ali, já, né, voltando à história aqui, do Pentecostes, ou seja, ali na manifestação do Espírito Santo, se sentissem tão unidos, membros de uma mesma família, embora fossem cada um deles de origens e culturas diferentes. Isso é interessante a gente olhar como o fechamento de um ciclo, tá? Esse ciclo foi aberto quando? Quando a gente olha a nossa história aqui. Lá em Babel, os homens se reuniram para construir uma grande torre que subisse até os céus, para que o nome deles, para que a história deles fosse lembrada por todas as gerações futuras. Né? E isso eles fizeram não para um propósito de adoração, mas um propósito de egoísmo. Vamos deixar o nosso nome célebre para que todos nos conheçam, né? E sejamos tão importantes ou mais importantes do que Deus. E aí acontece lá em Gênesis capítulo 11 que Deus desce do céu e Deus intervém na língua. E aquelas pessoas, embora fossem um único povo,
começaram a se espalhar porque ninguém entendia o que o outro falava. Esse é um ponto, é um ciclo que é aberto ali. As pessoas que se espalham porque não têm a mesma linguagem mais, já não se comunicam. Tá? E quando chega lá no dia de Pentecostes, na festa do Espírito Santo, vou botar assim, a festa do Espírito Santo no Novo Testamento, tá? Acontece agora o fechamento desse ciclo. Deus, Espírito Santo, de novo, intervém e faz com que povos diferentes pudessem ouvir e compreender a mesma mensagem do amor de Deus, né, na sua língua materna. Compreendido, Clara? Tá bom. Versículo 6, causou rebuliço, né? Ali foi a questão das pessoas, alguns, né, que ao ouvir falarem na sua própria língua ficaram encantados, e outros, por não entender o que estava sendo dito, acharam que aquilo se tratava de um devaneio, né, um ato de zombaria, tá? Que acontece então no final do texto. Aqui nós temos mais algumas questões aqui envolvendo essa multiplicidade de culturas, né? A pergunta que é feita ali para nós é assim, ó. É interessante que Lucas, o escritor do livro, menciona meticulosamente cada um dos países, mostrando a diversidade que eles representavam. Tá? São mais de 10 povos. Tá? São mais de 10 culturas, por isso eu trouxe essa imagem aqui para nós. E nós temos, ó, da Arábia, né, vindo da região da Mesopotâmia até Jerusalém, né, do Egito, da Líbia, da Ásia, do Ponto, da Capadócia, da Panfilha. Cidades romanas, né, cidades gregas, Creta, Atenas, Éfeso, Tarso, regiões das mais diversas origens, tá? E culturas diferentes vindo para Jerusalém. Interessante entender, o que estava movendo esse povo a chegar a Jerusalém não era apenas interesse comercial. Em especial, o texto está lembrando que muitos deles, além de passar aqui por ser uma rota comercial, essa aqui era uma área muito disputada, né, uma área muito estratégica. Além disso, haviam muitos que estavam ali naqueles dias para celebrar, como eu já disse, né, a sua fé. Porque, embora distantes, eles conheciam e prestavam culto ao Deus de Abraão. Tá? Ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ou seja, a história do Antigo Testamento já havia servido de ponto de contato para que esse povo reconhecesse, em meio à diversidade de religiões, que havia um Deus verdadeiro, né? O Deus Criador, e que era o Deus que era adorado lá em Jerusalém. Tá? Por isso eles se deslocavam para lá. E tiveram uma grande surpresa na pregação do apóstolo Pedro, que esse Deus, quando a gente vai ver isso na outra semana, o apóstolo Pedro anuncia o grande crime que a humanidade comete quando, por causa dos pecados, o Deus Criador envia o seu Filho, que é morto em Jerusalém, exatamente por aqueles a quem ele veio salvar. Vamos dar um avanço aqui, um pouquinho mais. Nem mesmo o idioma iria separar essas pessoas e fazer com que deixassem de ouvir os apóstolos, contando-as, olhando aqui o versículo 11. Vamos olhar o versículo 11. O que nos diz lá o versículo 11 acerca disso? Pode ler, Richarles? Uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. Como é que estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Não. Qual era o conteúdo? Né? O que estava movendo o coração daqueles homens? De novo, é ouvir as grandes maravilhas de Deus. Por enquanto, o evangelista Lucas está nos dando só
uma prévia. Tá? Ele vai entrar nos próximos versículos para dizer, descrever o sermão de Pedro. Tá? Mas aqui, ao falar do que estava acontecendo, as pessoas ficaram encantadas das maravilhas que Deus tinha feito. Tá? E a maior delas, o que vai chocá-los, né, é que Deus, em Jesus Cristo, né, havia sido morto para a salvação de todos. Ou seja, estava pondo um fim para todos os sacrifícios que eles faziam continuamente para perdão dos seus pecados. Agora, com a morte e a ressurreição do próprio Cristo, do próprio Deus, esses sacrifícios já não seriam mais necessários, né? A morte e a ressurreição de Cristo foi o sacrifício suficiente. Vamos ver aqui mais uma questão. Palavras como admiração, espanto e perplexidade são usadas para descrever estes visitantes de Jerusalém. Quando ouviram as maravilhas de Deus sendo proclamadas em sua própria língua, o que eles perguntavam uns aos outros? Versículo 12. Qual é a grande coisa que mexia com a atenção deles? Pode ler, por favor? O que será que isto quer dizer? Eles se perguntavam. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente faz perguntas sobre o mundo e tenta entender os propósitos de Deus em meio às coisas espetaculares que estão acontecendo no mundo. Tá? Muitos pregadores, inclusive nesse tempo, gente, o que será que isso quer dizer? Um vírus que se espalha, que atinge, né, todos os continentes, em alguns lugares de maneira mais agressiva, outros lugares com um número menor de mortes. Né? O que será que isso quer dizer? Nós temos escutado, vocês têm ouvido certamente também, diversos pregadores que fazem muitas vezes alardes para o temor, né? Para o susto, para o desespero. Né? E outros tentando dar ou atribuir a Deus como se Deus estivesse castigando a humanidade por meio desse vírus. Ora, eu não tenho uma resposta. O que Deus quer? Eu sei que à medida em que a gente vai passando por esse período de pandemia, nós conseguimos ver muitas coisas para o crescimento, para a difusão, né, do reino de Deus, para a salvação, para fazer com que as pessoas tenham um tempo, botem o pé no breque, né, deem uma parada, uma pausa na sua vida, para rever muitos valores e muitas verdades que sempre foram ditas pela Escritura, pela Igreja, e que de alguma maneira estava perdendo sentido para pessoas, para povos, para nações. E que com esse vírus, com essa pandemia, com esse número exagerado, né, de mortes que mais uma vez assola, como já assolou, né, outras pandemias em tempos passados, mas que está assolando agora, fazendo com que o nosso povo, a nossa geração, pare para refletir um pouquinho acerca das coisas e valores da vida, né, e sobre uma mensagem, uma pergunta. Eu não sei quando vou morrer, mas se for amanhã ou depois, o que tem para além? Né? Então, eu tenho visto coisas e estou colocando nesse ponto assim. A gente não sabe exatamente por que Deus está fazendo isso. Mas olhando para esse evento, esse tempo que nós estamos vivendo, é tentar enxergar como os apóstolos fizeram, né, uma oportunidade para espalhar, para compartilhar a mensagem das coisas maravilhosas que Deus tem feito. Né? Tem coisas ruins acontecendo? Tem. Né? É por culpa de Deus? Duvido. Né? Não é por culpa de Deus. Tem isso. Pastor, Pois não.
Ou ele está fazendo, ou ele está permitindo que aconteça, né? Sim, dona Rosária. Não é Quando a verdade? gente olha, exatamente, quando a gente olha, e às vezes a tentativa, o meu medo e a minha preocupação é essa, de muitas vezes nós queremos dar respostas rápidas, né? É, Nós não conseguimos sondar o coração de Deus, isso. né? E muitas vezes a E gente aí, tentar, pois não, sujeito. isso é um negócio que está acontecendo. Não tem classe social, tanto da alta como da mais humilde, está morrendo. Não é? Vamos dizer assim, não só atinge o pobre, né? Muitas das vezes, quando há uma coisa de chuva, pensa assim, só atinge os pobres. Não, essa daí não, essa daí veio os mais ricos, os mais pobres, todos estão sofrendo. Eu gosto de olhar assim e ver como o reino, né, da Inglaterra, que a família real, muitas vezes as TVs tentam mostrá-los como os intocáveis, né, os Uhum, inatingíveis, né, é, um grupo modelo. E aí, de repente, o Covid chega lá na casa, na família real, né? O chegou, Príncipe Charles foi infectado. E aí, é, aí o mundo, opa, né? O primeiro-ministro britânico foi contaminado. e, Opa, vamos dar um jeito de cuidar, né? Porque tá atingindo todo mundo. Então, mostra, de fato, como o senhor está colocando, a universalidade, né? é, De que todos os seres humanos são frágeis, uhum, né? E precisam dar uma pausa na vida para buscar algumas respostas que o Senhor já tem dado, né? Que a própria uhum, Escritura tem trazido. Né? E que num mundo que a gente vive hoje com tantas coisas supérfluas sendo colocadas como prioridade, a gente tem dito isso, né? Parecia que o povo estava esquecendo de Deus. uhum, Né? Exatamente. exatamente. Será que Deus está permitindo isso para que as pessoas de fato valorizem e centrem de novo as suas vidas na sua palavra? Um pouquinho mais nosso texto. Deixa eu ver onde é que nós estamos. Aqui. Versículo 12. Próximo, né? Claro, há sempre, né, aqueles que zombam, né, das palavras, zombam das coisas que estão acontecendo. Também hoje. Zombadores, pessoas que, mesmo vendo o que está acontecendo, né, zombam da palavra de Deus, acham que isso é uma coisa natural, que isso é apenas uma questão da própria natureza, cobrando os danos que a humanidade criou, né, os danos que a própria humanidade extraiu, causou ou vem causando a natureza agora está cobrando da humanidade os seus malefícios, né? Devolvendo isso. Isso a gente percebe, por exemplo, quando a gente ouve as notícias falando como tem sido mudado para melhor o mar, as águas em Veneza, né? Aqui na Baía de Guanabara, eu lembro que algumas 3 semanas atrás a própria Stephanie publicou isso de uma conhecida, né? Coisas como estavam ali a Bahia ali no Flamengo, né? Então, você olhar isso é uma resposta. Lógico, você diminui o número de pessoas, é uma resposta que a natureza ela trabalha para a sua purificação, para o seu próprio sustento, né? Mas às vezes você atribuir a própria natureza como juiz, né, dos males que o ser humano causa, ao meu ver, você ainda estar vendo de maneira enviesada, né? Não ter o acesso a toda a mensagem. Por isso, ao invés de muitas vezes nos assentarmos, como diz o salmista lá no Salmo 1, né, de nos assentarmos, incorrermos e repetirmos essas piadas que ouvimos talvez no Facebook, na internet de um modo geral, a gente dar uma pausa, uma reflexão e devolver, né, de maneira que as pessoas possam discutir, possam refletir esse tempo, esse momento, como oportunidade de arrependimento, né? Oportunidade de reaproximação a Deus e reconhecer as grandes coisas que Ele faz
né? Coisas belas, maravilhosas que Ele continua a fazer pela vida de todos nós. Irmãos, vamos então seguindo para a última parte do nosso culto, do nosso estudo, com o louvor de número 68. Oramos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, graças te damos por tua companhia em nossas vidas e por nos permitir ouvir e compreender a tua palavra de maneira tão apropriada, de maneira tão íntima, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por pastores, pregadores, professores de escola bíblica que usam da linguagem e do conhecimento que têm, somados, Senhor, e usados pelo Teu Santo Espírito para trazer essa mensagem transformadora de maneira que acalente, que fortaleça, que aqueça os nossos corações. Nós te louvamos, Pai, porque essa palavra não fica parada em nossa vida, não é algo estático. Nós te louvamos e agradecemos porque o Teu Evangelho, ele transforma e multiplica em nosso cotidiano para que te vejamos, mesmo diante de situações de catástrofe, em situações de incertezas, como o mundo, como as notícias têm apontado esse tempo de pandemia, de reclusão, de tantas mortes, de tantas enfermidades, de tantos abusos, ó Deus, de autoridade, dos recursos que são teus. Nós queremos te pedir sempre sabedoria para que nas coisas que nos competem, a gestão, a administração, sejamos sábios em conduzir a tua palavra às pessoas e conduzir as pessoas à segurança e paz para a vida eterna. Pai querido, de modo muito especial, nós trazemos nessa noite diante de ti as nossas petições por amigos, por familiares que se encontram acamados, que se encontram, Senhor, em condições de urgência e de atenção emergencial para as suas vidas, para a sua saúde. Lembramos, Pai querido, da vida do Daniel, este teu filho, este teu servo. Conceda a ele, bem como também a Marilândia e outros irmãos e irmãs que conhecemos e que talvez não tenham sido lembrados ou citados aqui, mas que tu, Pai, pela vida deles, tem demonstrado tanto amor e carinho, de modo a derramar o teu sangue precioso para a salvação e para incluí-los na tua família. Conceda também, segundo a tua vontade e misericórdia, que
os nossos pedidos sejam atendidos e que eles possam retornar ao seio de suas famílias, de seus entes queridos e poder dar, como nós temos dado, testemunho da tua proteção, da tua ação restauradora, transformadora. Que eles também, assim como nós, possam multiplicar as multiformes ações e faces do teu Evangelho em suas vidas. Pai querido, te louvamos porque temos visto teu cuidado. Nós te louvamos porque temos visto tu atender nossos pedidos, por encontrar, Senhor, nos teus braços também a acolhida das nossas petições e pela restauração da saúde do Luiz Antônio, da Lohane, de outros pacientes que passaram, foram lembrados, citados e curados por Ti. Nós queremos agradecer também, Senhor, pelos aniversariantes. Lembramos o Brian, lembramos o Rafael, lembramos nosso irmão, o Senhor Aprígio, que completa mais um ano de vida. Pai, conceda a alegria da vida e a vida eterna que ele já tem contigo. Livra-o dos seus momentos de ansiedade, seus momentos de tristeza causados por esse tempo e esse período de isolamento. Fica com ele, com a sua esposa, com seus familiares, seus filhos, netos e bisnetos, Pai querido. Nós queremos também, Senhor Deus e Pai, colocar em Tuas mãos nossas igrejas, nossas congregações, os trabalhos que são propostos, as atividades de retorno, de culto, de congraçamento, que tudo seja feito, Senhor, com ordem, decência, com zelo e cuidado, para que no nosso testemunho possamos compartilhar o zelo que Tu tens pela vida e de maneira consciente e responsável, Senhor Deus, darmos um passo de novo para abrir nossas igrejas, para abrir nossas casas, Senhor Deus, com prudência, com zelo, para o bem daqueles que buscam, querem ouvir a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus também oramos e assim encerramos este momento de estudo, clamando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. A bênção do Senhor a todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém.